para dimensão infinita, em dimensão infinita você vai ter que botar hipóteses a mais, ele não vale assim inocentemente, né? Tem uma demonstração, deixa eu mostrar uma demonstração alternativa, que é a minha predileta, justamente porque ela... A gente tem pelo menos 3 estratégias, agora a gente tem pelo menos 2 estratégias que a gente poderia ter feito a demonstração. Uma seria, em vez de pensar que nós estamos em Rn, o nosso espaço é real, nós poderíamos passar para Cn, e aí em Cn o polinômio mínimo teria raízes complexas. E aí você diria, bom, pensando a minha T não mais como de Rn em Rn, mas como de Cn em Cn, ela tem um alto valor complexo lá em Cn. E tem um alto vetor lá em Cn. E aí você, essencialmente, mostra que esse alto valor não pode ser complexo, ele tem que ser real. E aí você volta para Rn. Tá? Mais ou menos, eu não quis fazer essa demonstração para não passar para Cn, mas também essa daqui não é a demonstração que vai funcionar em dimensão infinita, mas pensa essencialmente isso, pensa a nossa T dada por uma matriz, né, por uma matriz simétrica, de Rn em Rn, tal matriz simétrica, N por N. Aí você pensa essa matriz como não como uma matriz de coeficiente de entradas reais, mas como de entradas complexas que ocasionalmente são reais. Então você passa para T de Cn em Cn. Aí observa que tudo que a gente fez para determinantes, para matrizes N por N com entradas reais, funciona também para matrizes complexas. E aí diz, bom, então eu tenho lá por exemplo, posso pegar o polinômio característico que eu defini via determinante, ou refazer a coisa do polinômio mínimo e dizer, bom, então lá nos complexos eu tenho autovalores, o polinômio característico, o polinômio mínimo vai ter raízes complexas, então esse negócio nos complexos tem um autovetor. Então você diria, bom, então existe U pertencente a Cn, vamos dizer, existe lambda pertencente a C e U pertencente a Cn, U diferente de zero, tal que T de U igual a lambda U. Aí você usa uma coisa assim, quer dizer que você vai mostrar que esse lambda, na verdade, tem que ser real. Basicamente por quê? Porque se você fizer T de UU, isso daqui vai ser lambda UU. Mas com a matriz assimétrica, isso aqui vai ser U, T de U, e isso daqui vai ser U, lambda U. Só que nos complexos, quando você faz VU, produto de carga de V por U, isso daqui não isso é o conjugado. E esse cara daqui, ele sai conjugado, então isso aqui vai dar lambda barra U. E aí, como o U é não nulo, essa igualdade implica que lambda é igual a lambda barra, então lambda é real. Então você pode dizer, então o meu polinômio característico, que seria o mesmo lá no Rn, na verdade as raízes dele são reais. É uma passagem, tem só que, vamos dizer, refazer as coisas nos complexos. Mas isso não, essa ideia assim com polinômio característico, polinômio mínimo, é tudo dimensão finita. Então não vai para a dimensão finita. Não vale para a dimensão infinita, né? Para a dimensão infinita, tem uma outra demonstração em dimensão finita, que é a minha predileta, que pensa da seguinte maneira. Pega aqui a bola unitária de Rn. Estou aqui em Rn.
Aí tem a minha T. Aí essa bola vira... Eu estou tentando demonstrar o teorema espectral, então eu não sei de verdade que essa bola é um elipsoide, mas eu imagino que é um elipsoide. Que acontece? Ó? Quando você faz T, imagina que aqui você tem uma base ortonormal de autovetores. Tá? Então, vamos imaginar assim, que você tem T de ε1 igual a lambda 1 ε1, T de εn igual a lambda n εn, todos esses números são reais, esses caras são ortogonais e tal, e vamos supor que o lambda 1 é o maior de todos. Então, você pega faz assim, pega o T de U, escalar U. Isso aqui, escrevendo nessa base, se você... Vou apagar a figura, depois eu volto na figura. Pega um U aqui e escreve assim, U igual a x1 ε1 mais xn εn. Tá? Suponha que norma de U seja igual a 1. Aí o T de U vai ser x1 T de ε1 mais x2 T de ε2 mais xn T de εn. Mas você pode dizer que T... Então isso aqui vai ser x1, vai ser x1 lambda 1 ε1 mais xn lambda n εn. O que significa que se você fizer T de U escalar o próprio U, isso aqui vai dar x1 lambda 1 ε1 mais xn lambda n εn, escalar x1 ε1 mais xn εn. Como essa base é ortonormal, isso daqui vai dar igual a lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado. Tá? Muito bem. Isso significa o seguinte, olha. Qual é o maior... Dentre os caras que tem norma 1, quer dizer, isso aqui significa que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado é igual a 1. Então, isso daqui, ó, lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado, o lambda 1, ó, vamos supor assim, que lambda 1 é maior ou igual que lambda j para todo j igual a 2 até n. Né? Então, se esse cara é o maior, com certeza isso aqui é menor ou igual. Se eu substituir todo mundo por lambda 1 aqui, vai aumentar, né? Isso é menor ou igual que lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda 1 x2 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado. Lambda 1 xn ao quadrado. Isso aqui é igual a lambda 1 x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, mas essa soma é 1, isso aqui é igual a lambda 1. Então, lambda 1 é maior ou igual que isso aqui. Isso significa, né, que o maior valor... Agora acontece o seguinte, mas isso daqui, ó, lambda 1 ε1 escalar ε1. Né, porque isso aqui vai dar lambda 1. Mas isso aqui é T de ε1. Então, ε1 é o ponto de máximo dessa função.
Então, se você olhar... Vou apagar essa história aqui. Se você olhar para essa função aqui, f de u igual a t de u, geralmente a gente usa meio, mas t de u escalar u, para a norma de u igual a 1, está aqui a esfera unitária. Se você pegar o ε1 é procurar o ponto de máximo dessa função. E dá para provar que aqui eu estou supondo que existe a base ortonormal de autovetores. Mas é uma coisa simples, derivada, que dá para provar que se eu pegar o ponto de máximo aqui, ele é um autovetor. Essencialmente você pensa assim, pega essa função, tá? Pensa assim em R3, para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Pega a bola unitária, a esfera unitária em R3. Aí pega essa função aqui. Tá? Essa aqui vai ser uma função de 3 coordenadas. Supõe que você consegue achar o ponto onde essa função atinge o maior valor. Aí olha para esse vetor aqui, eu digo que esse cara, né, é ε1 ponto de máximo de f em Sn-1, se você está em Rn, Sn-1 é a esfera de dimensão n-1, que é, vamos dizer, em R3 é a popular esfera. Então eu digo que T de ε1 é um múltiplo de ε1. Basicamente, como é que a gente mostra isso? É legal. Vamos desenhar só pega aqui o ε1 aqui mais, num desenho assim mais em perspectiva. Então esse cara é o ponto de máximo. Para mostrar que isso é verdade, eu só tenho que mostrar que ele é perpendicular a qualquer vetor tangente à esfera. Porque quem é o vetor normal à esfera aqui? É o próprio ε1. O vetor normal unitário é o próprio ε1. Quer dizer, um vetor que seja perpendicular à esfera nesse ponto, ele tem que ser múltiplo desse cara daqui. Então eu só tenho que pegar esse ponto de máximo e mostrar que T dele está para cá. Para mostrar isso, eu vou mostrar que é perpendicular a qualquer vetor tangente à esfera aqui. Aí você faz uma coisa, cálculo 1. Você pega um vetor tangente aqui, aí passa um círculo máximo aqui, que tem esse cara daqui como, vamos dizer, se você fizer a curva parametrizada, aí, vamos usar o cálculo, pensando assim, se você tem uma função de R em R3, e essa função, você pode definir o vetor velocidade, ela tem 3 coordenadas, né? x1 de t, x2 de t, x3 de t. O vetor velocidade é o vetor derivada, derivada, derivada. Então, esse é o vetor velocidade da curva. Esse vetor velocidade, quando você pega um círculo máximo aqui, ele vai ser exatamente tangente. Então, quando você pega um vetor tangente aqui, você anda sobre um círculo máximo aqui e você obtém que a derivada é assim. Mas você nem precisaria saber isso. Você simplesmente faz a conta. Né? Você diz, bom, anda sobre esse círculo máximo. O maior valor dessa função na esfera toda é nesse ponto. Então, se eu me restringir a olhar os pontos dessa curva, parametrizada por uma variável t, com certeza o maior valor vai ser, digamos que passe aqui no tempo t igual a 0. Então, o maior valor vai ser obtido, se eu fizer aqui, chamar esse cara daqui de c de t. Aí eu fizer t de c de t, escalar c de t. Eu penso, cada ponto daqui eu calculo t nele, multiplico escalarmente por ele.
Aí o maior valor disso aqui vai ser obtido quando t igual a zero, que é quando eu estou passando aqui. Se você derivar então isso e igualar a zero, se é o maior valor, a derivada dessa função, que é uma função só de t, vai ter que ser zero nesse ponto. Aí na hora que você calcula a derivada dá o produto escalar de t desse c de t pelo vetor velocidade c ponto de t. Então no tempo zero vai dar t de ε1 escalar esse vetor tangente que você estava olhando para cá. E isso vai ter que ser zero. Então com isso você vai mostrar que t de ε1 escalar qualquer vetor tangente aqui vai dar zero. Então ele é normal à esfera, então ele quer dizer, t dele é normal à esfera, então t dele é um múltiplo dele, então ele é um autovetor. E essa é uma ideia que pode ser, não em todos os casos, mas no primeiro caso em dimensão infinita, pode ser aproveitada. Quer dizer, você pode pegar a esfera unitária em dimensão infinita, mostrar que com certas hipóteses adicionais, essa mesma função aqui vai atingir um valor máximo, e aí nesse ponto de máximo, vai valer essa mesma ideia e você vai ter um autovetor. Aí a situação, o que ainda vale em dimensão infinita? Você achou esse cara. Então a t dele está aqui. Aí você pega o espaço perpendicular a ele, que também vai ser invariante por t, porque a conta que eu fiz não teve nada de dimensão finita incluído. Então ele vai ser invariante por t. Aí você olha a esfera unitária nesse subespaço. E aí você vai ter um segundo autovetor. Aí você refaz, e aí você vai iterando para baixo em dimensão infinita, e você mostra que isso, vamos dizer, com boas hipóteses, isso constrói uma base ortonormal, agora infinita. Então você tem que definir claramente o que é uma base ortonormal, porque aí, em vez de todo vetor ter que ser combinação linear finita dos elementos da base, ele vai ter que ser uma combinação linear infinita de vetores da base. Então também tem uma passagem ao limite. Então aí a gente entra no território da análise funcional, que onde você entra com uma generalização da álgebra linear, de certa forma, simplificando, mas com, vamos dizer, você tem que entrar com passagens ao limite. Então você está fazendo análise e álgebra linear ao mesmo tempo. Depois você passa para o caso não linear, que você passa a fazer, generalizar as coisas com ideias de análise. Então esse é um caminho, e isso aqui dá para fazer em dimensão n. Eventualmente pode ser que na próxima parte do curso, quando fizer curvas parametrizadas, a gente pode até fazer essa demonstração assim. Tá, então isso seria uma ideia de uma possível generalização para dimensão infinita. É a mesma coisa, né? Porque em dimensão finita a gente começou com a matriz simétrica, mas a gente viu que bastava dizer que t de u escalar v igual a u escalar t de v para todos u e v. Isso aqui não tem nenhuma menção à dimensão nessa história, então dá para pensar. Também tem, em dimensão infinita, você sempre tem que tomar uns cuidados para ver, por exemplo, se isso realmente define uma transformação. Quer dizer, aqui não tem problema, mas algumas coisas que são verdadeiras de maneira mais ou menos simples em dimensão finita, às vezes não funcionam bem em dimensão infinita. Por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo assim, de brinquedo
para você pensar um espaço de dimensão infinita. Um espaço de dimensão infinita, você pode pensar assim, as sequências, as n-uplas infinitas. Tá? Uma n-upla infinita, x1, x2, x3, só que não tem o parêntese do lado de cá. Tem coordenadas. Aí você pode fazer uma versão em que todas essas sequências são zero a partir de um certo ponto, ou simplesmente deixar isso, supor que de alguma maneira são de quadrado somável, alguma coisa assim. Ou não. Por exemplo, você pode aqui fazer uma transformação simples, ó, que pega esse cara daqui e leva em 0, x1, x2, x3. Repara, esse negócio daí, ó, leva o espaço todo num espaço de dimensão, vamos dizer, não posso dizer que é de dimensão menor, porque é dimensão infinita, mas né, você levou o espaço todo, no espaço todo, mas com uma coordenada zero. É como se você tivesse perdido uma dimensão. Mas isso aí é uma abjeção. Né? Porque só você, assim como você chegou todo mundo para a direita, você pode chegar todo mundo para a esquerda. Então, tem coisas, vamos dizer, que valem trivialmente dimensão finita, mas que não valem dimensão infinita. Mas, vamos... Então, mas, de certa forma, essa essa ideia de demonstração do teorema espectral é uma ideia que vai, com hipóteses suplementares boas, valer, pelo menos em um caso simples, em dimensão infinita. E tem a ver com alguns problemas que têm alguma relevância vamos dizer, que modelam fisicamente alguma coisa que pode ter algum interesse.